E alt season, hein? Vai ou não vai? É só o mercado dar uma animadinha que todo mundo começa a perguntar desse tipo de coisa, que todo mundo começa a falar de alt season. Principalmente os investidores que estão vendo o Bitcoin bater 120 mil dólares e as altcoins não acompanhar. Os investidores que na maioria, né, aqueles que estão sem Bitcoin na carteira, com aquela dor de cotovelo e se questionando se ainda vale a pena investir em altcoin, se a alt season vai acontecer ou não vai acontecer. Pô, a gente já está no final do ciclo e ainda não começaram a subir as altcoins. Muito questionamento em torno disso e sempre que esses questionamentos aparecem, eu volto aqui para passar minha visão sobre se eu acredito ou não, se vai ter uma alt season nesse ciclo, como seria essa alt season, quando seria essa alt season e o que você pode fazer na sua carteira cripto, que deve estar aí cheia de altcoins abaixo do seu preço de entrada, no prejuízo ou com lucro muito abaixo do que você esperava. Beleza? Então bora pro vídeo de hoje, bora responder todas essas dúvidas para que no final dele você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então enquanto roda a vinheta, considere se inscrever para ser mais um aqui dos nossos 10 mil inscritos. Turma, vamos lá, Bitcoin 120 mil dólares e quando a gente vê a dominância do Bitcoin, caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, mas nada demais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as altcoins acompanharam a alta do Bitcoin, mas não passaram por uma explosão muito maior do que o Bitcoin. Algo que os investidores sempre ficam esperando, né? Quando o Bitcoin sobe, tem uma alta forte, as altcoins vêm, explodem e sobem muito mais do que o Bitcoin, fazendo com que a dominância do Bitcoin caia, ou seja, a representatividade do Bitcoin em comparação com as altcoins caia. Às vezes o pessoal até se questiona, né? Dá para a dominância do Bitcoin cair enquanto o Bitcoin sobe? Sim, é só o Bitcoin subir menos do que as altcoins, mas não é o que aconteceu e não é o que vem acontecendo há muito tempo, né? A gente vê a dominância do Bitcoin, ela só sobe desde 2022, 2023. É um ciclo marcado pelo Bitcoin, praticamente nada consegue ter uma performance tão forte quanto o principal ativo do mercado cripto. Isso faz com que faça 3 anos aí que a gente esteja longe dessa altcoin season. Esse gráfico mostra, né? Se a gente está num ano em que a performance do Bitcoin, das altcoins foi mais forte do que a performance do Bitcoin no ano inteiro. E a gente vê que em nenhum momento desse ciclo a gente chegou perto disso. Em comparação, durante 2020 e 2021, boa parte do tempo a gente ficou nesse patamar de altcoin season. Foi um ciclo, muita especulação, muita alta das altcoins. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para não sair falando vai acontecer alt season, não vai acontecer alt season e ser um vídeo de 5 minutos em que eu não te explico nada e você fica sem entender basicamente como o mercado cripto funciona, vamos falar sobre justamente a alt season de 2021. O que causou esse bacana, que causou a explosão das altcoins naquela época, tá? Gente, alt season, alta de altcoins, etc., não é nenhuma fórmula mágica, existem motivos por trás. Por que um ativo financeiro se valoriza ou se desvaloriza? Existem teorias, existem fundamentos, existem catalisadores, existem coisas que acontecem por debaixo dos panos que causam tudo isso. Ninguém vai pegar seu dinheiro do nada sair comprando altcoin. Ah, vai sim, Gabriel, porque o ciclo de 4 anos diz que sim. Ah, então você está me dizendo que tem um monte de gente com dinheiro parado no banco, esperando bater a datinha ali do ciclo de 4 anos para sair comprando altcoins só porque sim? Não, calma lá. Existem coisas que fazem as altcoins passarem por momentos bons e momentos ruins. O momento bom das altcoins, o momento áureo, que muita gente ganhou muito dinheiro, foi 2021, por conta de 3 motivos, 3 fatores principais. Muitos incentivos econômicos por conta do Covid, muita gente dentro de casa sem ter com que gastar dinheiro e recebendo aqueles cheques do governo, taxa de juros em 0% e muitas inovações relevantes dentro do mercado cripto. Ou seja, a pessoa estava lá dentro de casa, sentadinha no sofá, não podia viajar, não tinha por que comprar carro, não estava saindo gastando dinheiro em restaurante, não tinha com que gastar. E não tinha como deixar o dinheiro parado no banco, porque a taxa de juros estava em 0%. Vamos ver aqui o histórico da taxa de juros nos Estados Unidos, principal mercado de investimento do mundo. A gente passou por um período entre 2021 e 2022 com a taxa de juros em 0%. Então o cara estava lá, não tinha com que gastar dinheiro, não podia deixar o dinheiro no banco. Ele falou, pô, preciso colocar meu dinheiro em algum lugar, preciso rentabilizar, a poupança está pagando 0. Aí ele olhava para a TV, o que tinha na TV?
Axie Infinity, cripto, blockchains, Neymar, Justin Bieber comprando NFTs, Nike agora é Nike Land, Nike tem o seu metaverso, Facebook mudou de nome, agora chama Meta, porque o metaverso das blockchains e das criptos. Aí o cara fala, pô, é aqui mesmo que eu vou investir. Não vou deixar meu dinheiro parado, aqui dá para ganhar dinheiro pelo menos. Então a gente teve todo um entorno, um ecossistema, um cenário muito positivo para o mercado cripto, um cenário muito bem adubado ali para a valorização, a especulação no mercado cripto florescer durante 2000 e 2021. Esse cenário, essa conjuntura, essa junção de fatores não aconteceu ainda, de novo. E é justamente esse o segundo tópico da aula de hoje. O que mudou de 4 anos para cá? O que mudou de 2021 para cá? A gente tem a dominância dos ETFs do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele teve um efeito, ele teve uma novidade nesses últimos 4 anos, que foi o lançamento de um produto por onde os institucionais e grandes empresas podem comprar Bitcoin. A gente teve uma taxa de juros que saiu de 0% para 4% e permanece muito alta nos Estados Unidos. A gente tem muito mais altcoin no mercado, então o mercado está muito mais seletivo, muito mais difícil de encontrar alguma coisa interessante. E a gente liga a TV, a gente não ouve falar de cripto. Não tem muita inovação acontecendo. Você liga a TV, você ouve falar de Bitcoin, mas você não ouve falar de altcoin, de blockchain, de coisas novas sendo lançadas. Você ouve falar de inteligência artificial, talvez, países comprando Bitcoin. Então não tem esse efeito novidade. Você liga a TV, você ouve falar do que? Bitcoin. Você vai comprar, você compra o que? Bitcoin. Falta essa inovação, falta essa novidade no mercado cripto. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesses tópicos. Vamos falar primeiro do foco dos institucionais. Os grandes investidores, as grandes empresas, os grandes bancos que estão de fato, até grandes nações, estão de fato colocando muito dinheiro no mercado cripto. No mercado cripto não, no Bitcoin. Houve uma certa descorrelação de 4 anos para cá do que é Bitcoin e do que é cripto. A gente vê que cripto como um todo está estagnado quando a gente pega a capitalização de mercado das criptos, tirando o Bitcoin. É praticamente um valor estagnado de 2021, 2022 até agora. Porém, o Bitcoin não. O Bitcoin saiu de 20 para 120 mil dólares. Opa, peraí. O que está acontecendo? Sim, de fato, houve uma descorrelação. Bitcoin está sendo visto como um ativo que te protege contra o grande endividamento que está acontecendo nos Estados Unidos, um possível ouro digital, um trade de liquidez, esse tipo de coisa que eu sempre comento aqui nos vídeos de macroeconomia, e o cripto como um ativo de ultra risco. Então você só compra ativo de ultra risco quando você está com apetite de risco lá em cima. E os institucionais estão tacando dinheiro em Bitcoin, porque eles estão comprando a tese do Bitcoin. ETFs da BlackRock, ETFs de outras empresas de cripto batendo recorde atrás de recorde. ETF da BlackRock foi o mais rápido na história a chegar aos 80 bilhões sob gestão. Então isso mostra que tem muita demanda por cripto. Desculpa, muita demanda por Bitcoin. E então isso está fazendo com que essa out-season fique mais distante. Todo mundo, por enquanto, focado no Bitcoin. O segundo fator é a questão dos incentivos econômicos. Como eu mostrei, a taxa de juros lá nos Estados Unidos está alta ainda. E quando a gente vê o quanto de dinheiro está sendo impresso no mundo, o quanto que a gente está tendo de injeção de liquidez, incentivos, dinheiro entrando nos mercados, indo para a mão das pessoas, para as pessoas comprarem ativos de risco, a gente vê que a barrinha branca, que mede o M2, mede justamente a liquidez global, ela ainda está bem tímida comparado ao que foi em 2020, 2021, por exemplo. Então, 2020, 2021, a gente tinha muito mais dinheiro entrando no mercado, nas mãos das pessoas, fluindo e indo para ativos mais arriscados. Por enquanto, a gente ainda não viu esse tipo de movimento macroeconômico acontecendo. E como eu destaquei também, o número de altcoins no mercado cripto disparou. Hoje a gente está falando de dezenas e dezenas de milhões de altcoins. Você pega qualquer setor no mercado cripto, em 2021 você tinha 2, 3 criptos por setor para escolher. E você tinha 3 setores, agora você tem 30 setores e 10 criptos diferentes por setor. E praticamente todas fazem a mesma coisa. Então isso está gerando uma seletividade muito grande e uma falta de inovação. Você pode falar do que for, pessoal. A gente não teve ainda uma grande tecnologia do ciclo. Até agora, talvez o grande destaque em termos de número de usuários em cripto nesse ciclo foram as meme coins, a Pump Fun, inteligência artificial, RWA, são tecnologias muito legais, mas ainda não deram aquela engatinhada. Gabriel, você acha que esses caras vão engatilhar daqui para frente, que a gente vai ter essa super grande inovação? Acho que sim, é isso que a gente vai entrar para falar agora. O que tem que acontecer para acontecer essa tal dessa out-season, para destravar essa tal dessa out-season? Qual que é a minha opinião, se vai acontecer ou não? Mas antes de eu responder isso aí, que é a principal dúvida do vídeo, eu queria fazer um convite aí, cara. Se você quer conversar comigo
comigo no WhatsApp, quer receber os meus feedbacks sobre a sua carteira cripto, clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, beleza? Você vai cair no formulário, vai preencher como é que está a sua carteira cripto, como é que estão os seus investimentos, tem um espaço que você vai poder colocar suas principais dúvidas também e você vai cair no meu WhatsApp. Em 7 dias eu te respondo de forma 100% gratuita, tá? Eu vou avaliar a sua carteira, seus objetivos e vou responder as suas dúvidas de forma 100% gratuita, te passar um feedback e falar o que você pode melhorar, o que você pode mexer na sua carteira para fazer com que seja uma carteira mais coerente com o seu objetivo, beleza? Vou falar sobre alt-season, o que fazer com as suas altcoins, esse tipo de coisa, tá? O meu foco aqui é te ajudar a estar bem preparado e investindo do jeito certo no mercado para esse segundo semestre, que a gente sabe que pode ser muito bom para o mercado ou muito ruim para você, se você não souber surfar essa alta da melhor forma possível, beleza? Aproveita aí, primeiro link da descrição. Vale a pena pra caramba, né? Porque você vai conseguir tirar todas as dúvidas que você tem diretamente comigo, sou eu mesmo que respondo, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo e responder o mais importante de tudo agora. O que pode causar essa alt-season, se ela deve acontecer e quando que ela deve acontecer. Vamos dar a resposta definitiva aqui. O pessoal gosta de usar esse termo, né? O que pode causar essa tal dessa alt-season? Injeção de liquidez na economia, primeira coisa. Dinheiro entrando na economia. Corte de juros. Tudo que faça com que os investidores fiquem mais propensos a tomar risco, fiquem mais gananciosos, tirar dinheiro da renda fixa e colocar em ativos de risco. Festa, meu Deus, vamos ganhar dinheiro. Esse tipo de coisa. Uma transformação regulatória, eu acho que pode ser um catalisador muito importante para o mercado cripto, trazendo ainda mais capital institucional e mais atenção para o mercado cripto, o que se comunica com o meu último ponto, que é alguma inovação. Obviamente, os fatores macros podem servir de catalisador para uma alta no mercado. Mas os fatores micro, coisas que acontecem dentro do mercado cripto, também podem ajudar, beleza? Vamos falar primeiro dessa questão da injeção de liquidez. Olha o danadinho do M2, olha aquele gráfico de liquidez. Lembra que eu mostrei que ele está subindo de forma discreta nesse ciclo? Sim, ele está, mas ele está subindo. E o Bitcoin está acompanhando. Olha a correlação do Bitcoin com a liquidez global, quantidade de dinheiro impressa no mundo. M2 vem renovando máxima histórica, vem subindo e vem batendo o maior valor da sua história, e o Bitcoin também. E a tendência é que esse indicador ele continue subindo ao longo, pelo menos, do próximo ano. E se a correlação não for quebrada, a gente tende a ver um movimento tanto do Bitcoin seguindo isso e, quem sabe, dos ativos mais especulativos, das altcoins. Porém, o grande e talvez o único catalisador que importa é esse carinha aqui, cara. É o corte de juros, tá, gente? Eu quero ser bem pragmático aqui e eu não quero vender sonhos impossíveis e eu quero ser bem direto também, eu tenho essa responsabilidade com todo mundo aqui da minha audiência para falar que o ciclo e a alt-season dependem dos cortes de juros, tá? O Trump ele pode tatuar Solana na testa, fazer o logo da Solana aqui assim no rosto, bonitão. Se não tiver corte de juros, o ciclo vai decepcionar. Tá bom? Se não tiver corte de juros, a alt-season vai decepcionar. E se os cortes de juros forem muito menores do que a gente esperava, o ciclo também vai decepcionar. Esse é o catalisador mais importante de todos e o ciclo está decepcionando até agora para as altcoins porque os cortes de juros não começaram ainda. Ponto final. Essa é a notícia ruim. Qual que é a notícia boa? Notícia boa é que a gente tem uma perspectiva aqui de corte de juros até metade final de 2026, os juros saindo aqui da casa de 4,25, 4,50 que está agora e indo lá para os 3%, beleza? Então, um corte de mais de 1% na taxa de juros dos Estados Unidos e um movimento prolongado, quase um ano inteiro de corte de juros seguidos. Se isso acontecer, muito provável, durante todo esse período, o mercado cripto e as altcoins tendem a responder positivamente a esse movimento. Ai, Gabriel, nada a ver, 26 é bear market, ciclo de 4 anos, estão falando que 26 só cai. Sem comentários. Bom, vamos lá. Existe também uma possibilidade, o cenário padrão é de que a gente terá alguns cortes de juros, de 3 a 5 cortes de juros ao longo dos próximos 12 meses, tá? Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos.
Porém, a gente está vendo uma discussão lá fora que está deixando o mercado animado e que, na minha visão, já compartilhei isso no vídeo anterior que eu fiz aqui no canal. Na minha visão, é isso que está justificando o Bitcoin estar na máxima histórica. Uma discussão em torno do Trump estar querendo jogar os juros mais para baixo ainda na marra. O Trump todo dia ele acorda, vai lá no Twitter dele e posta alguma coisa xingando Jerome Powell. O xingamento de hoje foi: o Fed deveria cortar a taxa de juros em 3 pontos. 3 pontos é 3%. Sair de 4% para 1%. 1%, gente. É praticamente a mesma taxa de juros que estava durante a pandemia. Imagina o que isso causaria nos mercados. O Trump está defendendo essa ideia malucamente, pressionando muito o Powell e falando que vai tirar o Powell, que vai demitir o cara, vai tirar ele do Fed. O mais interessante não é isso, tá? Porque é muito improvável que o Trump faça um movimento desse ou que o Powell renuncie. O mais interessante é que esse querido Donald Trump aí, a sua administração, tem o poder de indicar o próximo presidente, o próximo chairman do Fed, que entra em maio de 2026. Então o mercado como um todo já está olhando para isso. Pô, peraí, será que o próximo presidente do Fed vai ser um cara muito mais propenso a cortar juros? Porque o Powell não é tanto esse cara. O Powell ele é um presidente do Fed que ele está muito mais preocupado com inflação. Ele quer ser esse cara, ficar conhecido como o cara aí que ajudou a controlar a inflação pós-pandemia nos Estados Unidos e tudo mais. Então ele está muito mais propenso a não cortar juros do que cortar. E se o carinha que entrar a partir de maio de 2026 for o contrário? Então, essa possibilidade, a gente já tem um cenário base de corte de juros e a gente tem uma probabilidade desse cenário ser mais agressivo ainda. Se o próximo cara que estiver no comando do Fed for um cara muito pró-corte de juros, ele conseguir convencer ali todo o colegiado do Fed de que a taxa de juros nos Estados Unidos deveria estar muito mais abaixo do que está. E aqui, meus amigos, se isso daqui acontecer, aí pode tudo. Aí vale tudo, aí as coisas vão ficar meio doidas. Aí teremos que acionar a famosa lei de Gil. Porque se o mercado ver um movimento de corte de juros de 4% para 2%, para 1%, não é que vai ter out-season, é que vai ter uma festa especulativa absurda. O mercado precisa disso, as altcoins precisam disso. Como eu falei, na minha visão, é o grande divisor de águas se vai ter ou não um movimento muito forte para as altcoins. Gabriel, não acredito em você. Tudo bem, não preciso que você acredite em mim. Acredite no gráfico. Esse movimento, que foi um movimento mais forte de queda de dominância do Bitcoin, ou seja, um movimento mais forte de alta das altcoins nesse ciclo, aconteceu entre novembro e dezembro de 2024. O que mais aconteceu entre novembro e dezembro de 2024? Corte de juros. Olha só, o Powell resolveu cortar juros entre novembro e dezembro de 2024, cortou 0,50%, logo antes da eleição, né? Um pouquinho antes da eleição ele cortou juros. Trump entrou e falou, não precisa mais cortar, e tá há 6 meses sem cortar juros. Enfim, não vamos entrar nesses termos políticos. Mas logo que rolou o primeiro corte de juros de 0,5%, a gente já teve um movimento de queda muito forte da dominância do Bitcoin e um fuzuê gigantesco nas altcoins. A grande maioria fez pelo menos 2, 3, 4, 5x aí. Então, imagine esse movimento acontecendo de uma forma prolongada, movimento de corte de juros acontecendo de uma forma prolongada, como as altcoins reagiriam a isso? Por conta desses fatores históricos do que a gente já viu acontecer no mercado cripto, eu entendo que seria um movimento muito positivo para as altcoins e para mim é o que vai decidir o ciclo. Gabriel, tem outros fatores relevantes? Tem outros fatores relevantes, que na minha visão são secundários, tá? São relevantes, mas são secundários. Sem corte de juros não adianta. Se tiver corte de juros, eles podem alavancar ainda mais o ciclo. O quê? Transformação regulatória que a gente está passando, tá? A gente está vivendo na SEC lá nos Estados Unidos, no ambiente regulatório dos Estados Unidos, um movimento muito pró-cripto, tá? Essa semana, por exemplo, né, o Donald Trump, ele até postou hoje, na verdade, sobre a Crypto Week que está rolando lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Basicamente uma semana só para discutir legislação, regulação relacionada a cripto. A gente teve a aprovação da Lei Genius sobre stablecoins. Na verdade, ela foi para o Senado, né?
né, para ser aprovada, mas muito provavelmente será aprovada. A SEC tem o prazo de agora em agosto apresentar a nova regulação, o novo framework regulatório para cripto. Tudo isso deve fazer com que um monte de empresa se sinta confortável em lançar produto, coisa tokenizada. Fiz um vídeo sobre esse tema aqui no canal também na semana passada, deem uma conferida. E a gente tem também uma porrada de ETF de altcoin para sair. Tudo isso, na minha visão, é a inovação do ciclo, tá? A institucionalização de cripto, na minha visão, pode ter o mesmo poder de marketing, o mesmo poder de chamar atenção para o mercado cripto, igual as NFTs tiveram no ciclo passado. É o que vai fazer cripto ficar aparecendo na TV. Não vai ser só Bitcoin, vai ser cripto, blockchain, usabilidade, Ethereum. Olha só o tanto que vão falar de Ethereum. JP Morgan lançou uma stablecoin na Ethereum. Todo mundo vai lá comprar Ethereum. O fundo de investimento tal lançou um ETF de Solana. Solana, o que é Solana? Sui, Dogecoin, Cardano, um monte de coisa chamando atenção, saindo na TV e chamando atenção para cripto. Aí sim, cripto, não só Bitcoin. Então, tudo isso, na minha visão, deve sim serem catalisadores positivos para as altcoins, beleza? Gabriel, qual que vai ser a magnitude dessa alt-season? Vai ser uma alt-season com uma pouquinho de queda de dominância do Bitcoin caindo um pouquinho, ou dominância do Bitcoin caindo um pocão e tudo explodindo? Vai depender da magnitude de corte de juros. Se a gente tiver uns cortes de juros tímido, pouquinho, dominância do Bitcoin vai cair um pouquinho. Se a gente tiver um pocão de corte de juros, dominância do Bitcoin vai cair um pocão. Como eu falei, na minha visão, é o principal catalisador aí que pode alavancar ou não as altcoins. Quando que essa alt-season vai acontecer? Vai acontecer agora, só porque o Bitcoin rompeu a máxima histórica? Na minha visão, vai acontecer quando acontecerem os cortes de juros. Esse deve ser o grande termômetro e cronômetro das altcoins, beleza? Agora, eu quero pedir muito cuidado de todo mundo, tá? Porque eu tô vendo muita gente agora, no momento atual, fazendo rotação de carteira, achando que a alt-season vai começar agora. Aí você pergunta pra pessoa, por que a alt-season vai começar agora? Aí a pessoa fala, porque o Bitcoin subiu. Que tipo de regra é essa, gente? Olha o tanto de influenciador que mandou você em janeiro rotacionar sua carteira, tirar dinheiro de Bitcoin e colocar altcoins. Qual que foi a justificativa desse fulaninho? Depois que o Bitcoin bateu a máxima histórica, rompeu os 100 mil dólares, agora é a hora das altcoins. Os caras tiram umas conclusão, eu não sei da onde. Juro, eu não sei da onde. Acho que esses caras fumam um chá, alguma coisa do tipo, tem uns delírio e tem coragem de abrir uma câmera e falar esses delírios na frente de uma câmera. Não cai nessa de que vou rotacionar minha carteira, que a alt-season vai começar porque o Bitcoin subiu e o gráfico cruzou não sei o quê. Calma, a alt-season vai começar quando a gente tiver motivos para os investidores estarem especulando altcoins. Eu tenho meus receios se isso vai acontecer no curto prazo. Por quê? Os dados macroeconômicos não estão tão legais assim, tá? A gente está com uma perspectiva de corte de juros em setembro, porém o Trump continua fazendo barulho pra caramba por conta das tarifas. Ele postergou o início das tarifas de novo, então esse assunto vai dar pano pra manga ainda, não vai ser resolvido no curto prazo. Dado de inflação, segundo mês seguido, que a inflação vem acima do esperado pelo mercado. Dado de mercado de trabalho, a gente esperava a taxa de desemprego subindo nos Estados Unidos. Isso é bom para o mercado cripto, né? Desemprego subindo nos Estados Unidos significa que tem que cortar juros para incentivar a economia. O que aconteceu? Desemprego caiu. Se cair de novo nesse mês e no próximo, já começa a ficar em xeque corte de juros em setembro. E o mercado já começou a precificar menos possibilidade de corte de juros em setembro. Então, se isso daqui acontecer, o mercado vai ficar uns 2 meses de mau humor. E aí tu apostou, fez rotação de carteira, porque o doidão lá que tomou o chá de não sei de que lá falou que é para você fazer isso daí. E aí, o corte de juros que aconteceu em setembro foi para outubro, você ficou 3 meses aqui, ó, tomando na tarraqueta. Calma, não acho que está na hora de ficar extremamente ganancioso, extremamente especulativo com as altcoins. Eu acho que a dominância do Bitcoin vai cair, eu acho que vai. Não acho que termine o ciclo acima de 50%, acho que cai abaixo. Acho que vai ser um ciclo bom para as altcoins, acho que todo mundo está fazendo a lição de casa e mantendo firme ali nas criptos mais especulativas, nas criptos mais arriscadas, nas boas criptos mais arriscadas. Eu acho que vocês vão ter um bom retorno, mas não acho que é agora. Ainda. Espero estar errado. Gostaria que todo mundo ficasse feliz exatamente agora. Dito tudo isso, como se posicionar, Gabriel? 100% altcoins? Altcoins na veia? Calma. Eu gosto de
ter uma carteira separada em 2 caixinhas. E essa é a estratégia que eu sigo com os meus clientes da consultoria, os investidores que estão aqui na minha consultoria. Às vezes o pessoal não sabe. Eu tenho uma consultoria aqui, pessoal, dentro da Mercúrios, que a gente cuida do patrimônio de alguns clientes e tal, e a gente faz uma estratégia bem personalizada e tudo mais. E a gente tem os nossos alunos também da Mercúrios Pro, que é mais uma comunidade, acompanhamento. Enfim, que estratégia que eu aplico para os meus alunos e meus investidores? Separar a carteira em 2 caixinhas. Uma caixinha segura e uma caixinha especulativa. Se você tem uma carteira só especulativa, você tá na mão do palhaço, cara. Se o mercado cai, você cai 80%, e aí você perde sono. Eu não quero que ninguém perca sono, muito menos cabelo, né? Senão você vai ter que ir lá pra Turquia fazer um implante capilar, vai pagar caro pra caramba, vai gastar tudo que você ganhou com cripto. Então eu acho que você tem que equilibrar uma carteira com uma caixinha segura e uma caixinha arriscada. Quanto que vai ter na caixinha segura? A caixinha segura para mim é Bitcoin, Ethereum, Solana, tá? Criptos que vão existir daqui a 10 anos. De 50% a 80%. Se eu sou mais conservador, esse sou eu, tá? Eu, Gabriel. Eu fico com 80% da minha carteira em Bitcoin, Ethereum, Solana. Por quê? Porque para mim me deixa confortável assim. Se você é menos conservador, mais agressivo, bota 50%. Não vai all in, apostando tudo no risco, apostando tudo nas altcoins. Beleza? Então equilibra. Caixinha segura, caixinha especulativa. Gabriel, qual que é a hora de fazer a rotação dessas caixinhas? Deixar sua carteira menos seguras e mais especulativas? Nunca. Mantenha o equilíbrio, mantenha a proporção. Se é 80-20, mantenha 80-20. Se é 50-50, mantenha 80-50. Porque se o mercado subir, você está ganhando dinheiro nas mais especulativas. Se o mercado cair, você está perdendo menos porque você está segurando nas mais seguras. Se você ficar tentando fazer rotação, você está presumindo que você consegue prever o mercado cripto no curto prazo e mais ainda, que você consegue prever como vai se comportar a dominância do Bitcoin no curto prazo. Eu não conheço ninguém que sabe fazer esses dois. Eu não conheço ninguém que sabe fazer bem um deles isoladamente. Imagina os dois juntos. Então, você está apostando basicamente que você é o Warren Buffett das criptos. Eu acho que é uma aposta arriscada. E uma boa opção também, para quem entende e para quem é bem assessorado nesse ponto, explorar os airdrops. Airdrops estão meio paradão aí faz um ano, mas quando o mercado anda, pode ser que saiam bons airdrops e compensem aí sua performance. Da performance da minha carteira nesse ciclo, airdrops vem fazendo uma diferença legal. Aí eu ganhei bastante grana com airdrops, mas no ano passado, 2025, até agora não ganhei nada com esses trecos aí. Então vamos já partir para as conclusões e opiniões do vídeo de hoje. Cara, a estrutura do mercado cripto está mudando, a gente tem que entender, tá? O mercado cripto não vai ser igual para sempre. Não vai ser ciclo de 4 anos contado no reloginho e out-season começando na data tal para sempre. As regras mudam, porque o mercado muda. Out-season não aconteceu ainda com razão. Com razão. Não tem por que estar especulando altcoins agora. A taxa de juros está alta, o mercado não está especulativo. Não aconteceu, faz parte. Analisa lá a macroeconomia e vê que não está no momento do mercado ficar muito especulativo para altcoins. Os catalisadores para risco, né, para essa out-season ainda não vieram, porém parece que essa macroeconomia está se alinhando. A boa notícia é que está cada vez mais perto, parece que está cada vez mais perto esse movimento de corte de juros, de especulação e tudo mais, e das altcoins conseguirem se beneficiar. Essa é a boa notícia, beleza? Só toma cuidado para assumir muito risco agora. A out-season começa daqui 3 meses e daqui 3 meses você está morto. Sua carteira não aguentou, porque ela corrigiu no curto prazo, você foi 100% em altcoins e perdeu 80% do capital. E aí você entrou em depressão, vendeu todas as suas criptos e foi morar no meio do mato. Eu sou do time do fazer o simples, devagar e sempre. É sempre melhor você ganhar de pouquinho em pouquinho, mais aos poucos, do que tentar mudar de vida do dia para noite, beleza? É isso, pessoal. Essa é a minha visão sobre a out-season. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? A altcoin é sempre um negócio que gera polêmica, né? Vai ter o cara que vai comentar assim: você tá mentindo, a altcoin nunca vai subir, isso é uma grande porcaria. E vai ter o cara que vai comentar: não, como ousa falar que as altcoins não vão subir? Dizendo que eu nem falei isso, né? Dizendo que eu falei, sim, vai ter out-season. Talvez não seja agora, mas vai ter. Depende do corte de juros, mas vai ter. Enfim, comenta aqui a opinião de vocês, eu quero saber. Quero receber um feedback sobre o vídeo também. Se vocês acham que meus vídeos estão muito longos, muito curto, com muita informação, com pouca informação. Enfim, deixa o feedback aqui embaixo, eu quero saber. E se inscreve aqui no canal, cara. Eu tô com mais de 10 mil inscritos, bati a meta, tô feliz pra caramba. E eu quero contar com você aí nessa jornada e te ajudar cada vez mais, beleza? Link na descrição, consultoria grátis, você cai no meu WhatsApp, pode falar de cripto, se quiser xingar o Corinthians também, que o Corinthians tá uma merda, né? Se quiser xingar o Corinthians lá no meu WhatsApp, pode xingar também. Falou, pessoal.